Lições Bíblicas Adultos. Despertamento espiritual, um milagre. A paz do Senhor. Nesta semana vamos fazer um resumo da lição Despertamento Espiritual, um milagre. Vamos ver que o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Vamos ver as finalidades do despertamento. Deus cumpre as suas promessas. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Deus despertou no coração de Ciro. Nós vimos a palavra despertar. Podemos ilustrar como alguém que esteja meio que sonolento. Chega alguém ali e dá uma sacudida na pessoa. Uma pessoa que esteja meio com sono, meio querendo dormir. E chega alguém e dá uma sacudida e desperta a pessoa. Então despertou o Senhor Deus no coração de Ciro um desejo de fazer um édito para que o povo judeu fosse livre, e assim ele fez. Nós vimos que esse despertamento não dependeu assim das orações de Daniel, da vontade de Daniel, daqueles que ajudaram ali. Tudo colaborou para que a vontade de Deus se cumprisse, mas esse despertamento ele emana diretamente do coração de Deus. Ele vem do coração de Deus. Assim como nós sentimos o vento, mas não o vemos, né? O despertamento até nós podemos ver, podemos sentir. Muitas vezes, como nos dias atuais, há uma necessidade tão grande de um despertamento, que é esse envolvimento das pessoas, é um voltar à palavra de Deus. Como diz, seria uma redescoberta da palavra de Deus. Fazendo um trocadilho aqui com o nome do nosso canal, Redescoberta da Palavra. Aliás, colocamos o título por causa disso. Nosso maior desejo aqui é que possamos fazer uma redescoberta da palavra, alguma coisa que já sabemos, alguma coisa que já descobrimos, mas precisamos fazer uma redescoberta da palavra. Então, isto causa um avivamento. Então, isto é o próprio Deus que coloca no coração da pessoa. E falando assim para crente, tem aqueles que aceitam, tem aqueles que Deus coloca no coração o despertar para um avivamento, e eles se despertam mesmo, e eles vão e fazem. E tem uns que choram e se renovam, são ali avivados no momento, mas fica por isso mesmo. Então, se diz que realmente é um milagre, porque alguns precisam que aconteça um milagre mesmo para dar continuidade a esse despertamento. É como ir numa grande campanha e na segunda-feira não saber mais nada. Quem foi o pregador? Não sei. Que palavra foi lida? Não sei. Então, um despertamento constante, um despertamento não só na hora. Então, emana de Deus, Ele é que nos dá esse despertamento. E se tratando de crentes, então o crente também tem que dar lugar, tem que dar vazão, tem que voltar, como disse agora há pouco, à palavra de Deus. E se tratando ainda de um rei que dirigia um povo pagão, dirigia súditos pagãos, o rei Ciro, o milagre é ainda maior. Então Deus colocar no coração de um rei pagão o desejo de fazer a sua vontade, ele incutir na mente
e no coração de Ciro um desejo de fazer a sua vontade, realmente é um milagre. Infelizmente, para alguns crentes isso torna-se também um milagre. Deveria ser uma coisa automática. Sentiu de Deus, chorou, se despertou, então já dar vazão ao Espírito de Deus, já seguir em frente a partir desse despertamento para que outras coisas se realizem na vida da pessoa. Então nós vimos que Deus usa pessoas que colaboram, que cooperam com Ele para esse avivamento. Ele usa instrumentos, que são as pessoas, para o cumprimento do seu propósito. E possamos ser essa pessoa obediente a Deus, porque nós vimos o despertamento espiritual é uma consequência da obediência, da submissão à vontade de Deus. Então, quanto mais submisso nós formos à vontade de Deus, mais nós vamos cumprir com esse despertamento que vem de Deus e também ele é formado, ele começa com a palavra em nosso coração. As finalidades do despertamento espiritual. Quando o rei Ciro recebeu de Deus aquele despertamento, para ele não houve dificuldade alguma, ele de imediato já fez o édito, ou o edito. São pequenas diferenças entre édito e edito. Então ele fez esse édito sem dificuldade alguma, porque ele já havia sentido no seu coração um despertar para este acontecimento. Deus já havia incutido na mente, no coração, no espírito de Ciro, o desejo de que se cumprisse a vontade de Deus. E claro, como já disse, um rei pagão, acostumado ali com coisas idólatras, tradições e, enfim, paganismo, claro que realmente, como também disse antes, um milagre de Deus. E o nosso Deus é especialista em fazer milagres. Estava começando então o início de uma restauração nacional. Quer dizer, uma restauração do povo como nação. Temos ainda a restauração espiritual. Nesse trimestre nós vamos aprender muito sobre a restauração de Jerusalém, a restauração do templo, a restauração do altar. Enfim, nós vamos aprender muito. Cremos que vai ser um trimestre, como tem sido os anteriores, de muito aprendizado, de matérias riquíssimas para o nosso enlevo espiritual, que vão nos ajudar bastante. Você que está acompanhando os resumos, continue com a gente. Estamos nos esforçando, estudando, pesquisando, buscando a Deus para trazer o melhor resumo para que você possa ter esse despertamento, para que eu também possa ter, para que a nossa congregação, para que a nossa igreja, para que o Brasil, possamos todos ter esse despertamento de buscar mais a Deus, como diz na lição, na palavra, que é o ponto-chave para o despertamento, e a oração. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar cada um de nós, mas nós precisamos ser colaboradores. Devemos cooperar com Deus para que Ele possa efetuar esse despertamento em nossas vidas. Precisamos ouvir, como disse na lição passada, ouvir a voz de Deus até mesmo quando Ele fala no silêncio, naquele silêncio articulado. Quem perdeu a lição passada, eu vou deixar no card para você ver quando falamos a respeito do silêncio de Deus, do silêncio articulado de Deus, quando nós agradecemos a Deus por não responder às nossas orações, e sobre o silêncio de Deus, e também sobre o sussurro de Deus. Vou deixar o card aqui para você que não assistiu a lição passada acompanhar
esta matéria. Então, meus irmãos, o despertamento espiritual de Israel, nós precisamos cooperar com Deus, assim como Ciro fez, mesmo sendo um rei idólatra e pagão, ele cooperou com Deus para que se realizasse a obra de Deus. Nós precisamos estar cheios da sua palavra. Nós precisamos, eu sei que já falamos em lições anteriores, mas é o que causa o despertamento. Primeiro, ele emana do próprio Deus, mas quando nós lemos a sua palavra, quando nós estamos embebidos da palavra do Senhor, quando nós estamos em oração, então o Espírito Santo, ele tem, vamos dizer assim, ele tem mais facilidade de trabalhar conosco. Imagina uma pessoa que não ora, que não lê a palavra, que não busca. Qual é a facilidade que o Espírito Santo vai ter de trabalhar com uma pessoa que não dá ouvido ao próprio Espírito Santo? Então nós precisamos ser colaboradores de Deus nesse sentido, dar ouvidos ao que Deus tem para nós. O povo judeu, ele estava enfermo dos pés à cabeça antes do exílio. E o povo judeu aprendeu que não deveria adorar a outros deuses, deuses estranhos, adorar ídolos. O povo judeu aprendeu muito sobre isso aí, e tanto que quando voltou do exílio, estava completamente curado de adoração a outros deuses, deuses pagãos, deuses falsos e a ídolos, coisas que Deus abomina. Então o povo ficou curado, sempre atentando para o único Deus. Então, para o povo de Israel, a restauração agora era uma realidade. Cada despertamento tem por finalidade salvação e restauração, porque nós sempre estamos diante do pecado e da graça. Então, sempre que há o pecado, a graça é a solução. Então nós vimos que através do despertamento a graça se manifesta. Claro que nós, como já disse antes, precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo, ele é intolerante com o pecado. Nós vimos quando o apóstolo Paulo, ainda Saulo, deu ouvidos a Jesus, se arrependeu de ter perseguido os cristãos. Nós vimos Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, então houve um despertamento na vida de Zaqueu, de Saulo de Tarso, houve um despertamento, e de tantos outros e tantas outras servas de Deus, houve aquele despertamento quando se encontraram com Deus. E o encontrar pode ser na conversão, pode ser numa volta para a casa de Deus. Esse encontro pode ser também na volta para a casa de Deus, né? Quem sabe estamos falando aí como alguém que está afastado do caminho do Senhor, encontrou por acaso esse vídeo na internet e agora está sendo convidado para um despertamento, para um retorno. Já falamos antes em redescoberta da palavra e agora estamos falando num retorno à casa de Deus. Jesus te ama muito, quer te salvar, provou isso não apenas em palavras, mas provou dando a sua vida ali na cruz do Calvário. Não somente foi escrito por estar escrito na Bíblia, Deus amou o mundo. Ele provou esse amor através da sua morte, através de todos os acontecimentos, todos os eventos da salvação. Deus cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. Nós vimos Deus despertar no coração de Ciro, e ali estava sendo cumprida uma promessa feita a Jeremias há mais de 180 anos antes. Então Deus faz as suas promessas, quando chega no tempo delas serem cumpridas, Deus age, movimenta céus, terra, tudo o que for necessário para que as suas promessas sejam cumpridas.
Quem sabe Deus fez alguma promessa pessoal para você. No tempo certo, Deus as cumpre. As promessas da palavra, temos muitas que já foram cumpridas, temos algumas que estão sendo cumpridas e temos outras que ainda serão cumpridas, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Não há uma sequer que Ele deixou para trás, que Ele não anotou na agenda e esqueceu. Não. Deus cumpre todas as suas promessas. Nós esquecemos. Nós temos que anotar na agenda para não esquecer, e às vezes ainda esquecemos de ir lá na agenda e olhar. Mas Deus não esquece. Tudo que Ele prometeu na sua palavra, todas as promessas ali contidas e aquelas que Ele te fez pessoalmente, no seu tempo, no tempo kairós de Deus, Ele as cumprirá. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Nós vimos Deus renovando as suas promessas a cada dia na vida do crente. Nós vimos que algumas dessas bênçãos, nós não podemos nos esquecer delas. Não podemos nos esquecer de nenhuma das bênçãos. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para que você possa continuar lutando. É um despertamento para você fazer melhor a obra de Deus, para você ter mais poder, para você ter mais graça. É um investimento que Deus faz em você com grande poder. E a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, então não deixe de falar em línguas, não deixe de continuar buscando. Outra coisa é os dons espirituais, como um revestimento de despertamento, um despertamento espiritual para nossas vidas. Os dons espirituais, parece que tornou-se hoje em dia uma coisa obsoleta. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, parece que é mais fácil falar sobre a teologia da prosperidade. Parece que mais fácil é pegar uma chave de um carro, a chave da casa própria, do apartamento próprio, e as coisas que realmente importam, as coisas com que, não que Deus não esteja interessado em te dar uma casa própria, te dar um carro, te abençoar materialmente, mas a palavra quando diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas. Quais são essas coisas? São as coisas materiais, são as coisas aqui desta terra. Então nós temos que buscar em primeiro lugar, não que a gente vai ficar agora lá estagnado e deixa tudo para Deus fazer. Nós sempre vamos fazer a nossa parte, mas o buscar o batismo com o Espírito Santo, no caso de quem não é batizado ainda, no caso de quem já é, buscar o renovo, buscar os dons espirituais, são dons maravilhosos que servem para edificar a igreja, servem para nós nos ajudarmos uns aos outros, obreiros da igreja, líderes, poder ter aquela visão, além da visão natural, das coisas que acontecem com o povo de Deus e até com o povo que ainda não é de Deus. Então vale a pena nós nos colocarmos diante de Deus e buscar estas coisas que são promessas de Deus. Hoje vamos fazer um pequeno resumo desta lição para que sejamos abençoados e para que Deus possa falar conosco em nosso coração e possamos alcançar esse despertamento e essas promessas. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu de oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Podemos dizer que o despertamento, podemos dizer que ele pode começar com um palito de fósforo, mas se ficar só ali, vai se apagar, não vai haver continuidade.
O despertamento pode começar com uma pequena chama, mas ela vai ter que passar daquela chama, aquela chama pequena, para outra pessoa, para outra chama, para outra chama, para outra pessoa, vai ter que ir se estendendo, né? E o despertamento nunca começa com o outro, sempre começa com você. Quer o despertamento na sua igreja? Comece com você, comece orando, comece buscando na palavra. Seja você o despertamento, e esse despertamento seu vai causar um impacto na vida das demais pessoas e vai haver um despertamento. Seja você o iniciador desse despertamento. Não espere a igreja convocar um despertamento. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Os judeus se despertaram e houve ali um retorno ao culto, e não houve a introdução de novas doutrinas, de algumas doutrinas, tradições babilônias. Não, foi o culto do Senhor, um despertamento para o culto do Senhor. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Então, quando você recebe esse despertamento, você quer ser fiel à palavra de Deus. Você quer cumprir até o fim a palavra do Senhor. Você quer ser fiel a Ele. Você recebeu o despertamento espiritual, então você agora quer cumprir a palavra, você quer que nada dê errado. Você busca na oração, você busca na palavra, você está sempre louvando. Então, meus irmãos, é bom demais. Está bom, o estudo está bom, a palavra está muito bom, o ambiente está muito bom, mas o relógio da redescoberta da palavra está nos mandando parar. Esse relógio que não para, está nos mandando parar, dizendo que devemos deixar um pouco para a próxima lição, a lição 3. Obrigado a você que esteve conosco, Deus continue abençoando você, e até a próxima semana, querendo Deus, com a lição 3.